Olá a todos, vamos compartilhar aqui a tela. Ok, ok, então hoje vamos começar no capítulo 20 de Yoshua, capítulo Perek Kaf de Yoshua. Então o que a gente falou até agora? Até agora a gente teve as guerras, certo? A conquista de Israel, as guerras e a divisão das terras, né? Que a gente falou até o último Perek Yutet. Dividimos as terras entre todas as tribos, menos Levi, né? E Levi a gente vai ver hoje, se Deus quiser. Mas antes de ir para a divisão de Levi, a gente tem um capítulo 20, que fala sobre as cidades de refúgio, Area Miklat, certo? É, então, só um ponto antes de entrar nos psukim. Area Miklat, ele é muito, tem muita, parece que tem muita importância, é muito relatado na Torá, em alguns lugares da Torá, prolongadamente, e aqui em Yoshua também é relatado, e então a gente vê uma certa importância. E hoje em dia talvez é um pouco mais difícil de entender, mas o ponto de Arem Miklat é um ponto muito central, a cidade de refúgio. O que é a cidade de refúgio? Alguém que matou uma outra pessoa, um homicídio, mas não foi intencional, não foi homicídio doloso, e sim com um certo shgagá, uma certa sem querer, vamos dizer assim, ele tinha que ser ir para ele tinha que ir para a cidade de refúgio. Uma pessoa, de novo, então, uma pessoa que ela mata sem querer, ela tinha que ir para a cidade de refúgio, ok? E se ela matar de propósito, tem pena capital. Agora, se ela mata de maneira imprevisível, de uma maneira que não dava para prever, aí ela está totalmente isenta de qualquer pena. Se ela um, se ela causou uma morte, mas de uma maneira que dava para prevenir essa morte. Então, por exemplo, hoje em dia um bom exemplo para isso seria, em meu ver, a velocidade no trânsito, por exemplo. Uma pessoa está indo numa estrada a 200 quilômetros por hora, ou no meio da cidade, o cara está indo a, não sei, cento e tantos quilômetros por hora, e acaba atropelando, Hazel Shalom, alguém, ou entrando num acidente, Hashem Yatzilenu, Deus nos livre, certo? Aí, esse é um caso que o cara não foi intencional, mas ele podia ter prevenido isso, teve uma certa negligência da parte dele, né? Acho que isso hoje em dia se chama homicídio culposo, se eu não me engano, eu não sou muito por dentro das leis, só que o ponto é que ele podia ter previsto e prevenido, se ele fosse mais cuidadoso. Nesse caso, a Torá tem a lei na Torá é que essa pessoa ela deve ir para uma cidade de refúgio. E foram separadas 6 cidades de refúgio, 3 Moshe separa antes, né, no final da Torá, e as outras 3 ele fala, Yoshua, quando vocês conquistarem a terra de Israel, vocês devem separar mais 3, e aí então as 6 ficarão válidas. Ou seja, as 3 da Transjordânia só serão válidas depois da conquista de Israel, depois que separar as 3 de Israel. Então, o nosso capítulo 20, vai falar exatamente sobre essa separação, e isso é muito importante se você pensa, porque antigamente, principalmente vindo na perspectiva de antigamente, era muito normal, e isso ainda acontece em certos países no Oriente, muito normal pessoas, é, uma pessoa relativa àquela que foi morta, ele querer se vingar e matar
a pessoa que matou, o assassino, certo? Então, para prevenir esse tipo de lei, cada um pegar a lei em suas próprias mãos, com suas próprias emoções, ir lá e matar, em vez disso, desculpa, ok? Em vez disso, a Torá fala, tem uma lei, essa pessoa ela vai estar protegida se ela fez de maneira negligência, né? Uma maneira que não foi intencional, ela deve tomar refúgio, ela deve ir para uma das cidades de refúgio e ficar lá até a morte do Kohen Gadol, como a gente vai falar aqui. Então vamos começar. Vai dar beira Adonai Yoshua Lemor. Então diz Deus, depois que já dividiu todas as porções de terras para todas as tribos, menos Levi, Deus fala, separa agora as cidades de refúgio, como eu falei para Moshe, para que aquele que mate sem querer possa fugir para lá. ונס לאחד מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודיבר באוזני זקני העיר דבריו ועשו את עירו עליהם ונתנו לו מקום וישב עמם. Aí ele vai entrar, vai morar nela, e aí se um vingador, ou seja, uma pessoa da família do que foi morto, vier atrás dele, as pessoas da cidade não devem dar ele nas mãos do vingador, certo? E sim devem proteger ele. Então aqui fala, ele vai sentar naquela cidade até ter o julgamento. Então, ou seja, no começo ele vai para lá direto para não ser morto, e depois ele é julgado, depois de todo o processo judicial, quando definem se ele é um assassino intencional, ele vai receber pena capital. Se ele foi totalmente, não tinha como prever isso, ele vai voltar para casa dele. Mas se ele podia ter previsto e matou de uma maneira com negligência, aí ele será enviado novamente para essa cidade e vai ficar lá Admota Kohen Gadol, até morrer o Kohen Gadol. Certo? Porque o Kohen Gadol, que o Kohen Gadol tem a ver com a história? Então, como a gente vai ver no próximo capítulo, os Levim, eles pegam meio que a função de guias do povo, como se fossem os educadores do povo. Eles vão estar espalhados por todo Israel educando o povo, e o Kohen Gadol é o representante, é o líder dos Levim, de toda a tribo de Levi. O Kohen Gadol é o líder, ou seja, o Kohen Gadol vamos dizer, o ministro de educação, vamos chamar assim. Hoje em dia seria o equivalente, mas que quer dizer, ele é responsável pela educação do povo, de certa maneira. Ele tem essa responsabilidade nas mãos dele. Então, a Torá, ela linka esse acidente. Se as pessoas estão andando a 200 quilômetros por hora na rua, ou seja, estão matando sem querer, querendo, ou seja, sem querer de uma maneira que podiam ser prevenido, aí isso tem, o Kohen Gadol tem uma certa culpa nisso. Porque ele é o educador, ele tinha que botar dentro de cada pessoa a severidade da vida, né? A vida sendo um dos fatores top, obviamente, natural, certo? Então, isso daí as pessoas tinham que estar com muito cuidado quando vem a esse assunto. E o fato que alguém não estava assim mostra uma certa falha no Kohen Gadol, certo? Então, ela linka com o Kohen Gadol, a Torá linka com a vida do Kohen Gadol, fala, essa pessoa só vai poder sair da cidade quando o Kohen Gadol falecer, mostrando que ele tem que esperar o próximo líder vir, o próximo Kohen Gadol, para poder sair da cidade, certo? E a Mará fala bastante sobre como as mães do Kohen Gadol mandavam comida para essa pessoa não rezar que o Kohen Gadol morra, certo? Porque se a pessoa está lá exilada, ele quer voltar para casa, ele precisa esperar a morte do Kohen Gadol. Então, isso é obviamente um incentivo para o Kohen Gadol fazer a tarefa dele
de maneira mais com mais intenção. Então, qual que foram as 6 cidades que eles separaram? V'akdish et Kedesh Bagalil Behar Naftali. O Kedesh, então as 3 no lado oeste de Israel foi Kedesh, que é na parte de Naftali, Shechem na parte de Efraim e Criat Arba, que é Hebron na parte de Eudá. 3 cidades na parte de Israel: Kedesh, Shechem e Hebron. E na Transjordânia, o Me'aver LaYarden, separaram que o Moshe já tinha nomeado Betzer na parte de Reuven, Ramot em Gilad na parte de Gad e Golan no Bashan na parte de Menashe. Essas eram a cidade. Com isso a gente finaliza o capítulo 20, mas obviamente vou mostrar aqui no Google Earth onde ficavam essas cidades. Eu anotei aqui para a gente ver, porque é bem interessante. São as 3 amarelas aqui, são as 3 no leste de Israel, e as 3 laranjas são as 3 no leste, desculpa, no oeste, né? As 3 amarelas no oeste do Jordão, e as 3 laranjas no leste do Rio Jordão, certo? E se vocês forem ver, elas têm meio aproximadamente, são equidistantes. Não exatamente, mas aproximadamente. Por quê? Porque a gente quer que toda pessoa que matou sem querer consiga rapidamente fugir para uma delas. Então, elas são separadas de uma maneira meio que equidistantes. Se vocês verem, uma no norte, uma no centro e uma no sul, tanto na Transjordânia como na terra de Canaã, na terra de Israel. Ok? Com isso, a gente finaliza o capítulo 20. Vamos para o capítulo 21, onde a gente vai falar sobre as cidades dos Levim. E eu só quero falar um ponto. A partir de agora, capítulo 20, o Yoshua tem 24 capítulos. E começando no 20, faltam 5 para acabar, certo? 20, 21, 22, 23, 24. 5 capítulos para finalizar. Esses últimos 5 capítulos, eles têm um tema em comum, que é o tema de como que vai ligar, agora que a gente já separou, né? Até o capítulo 19, a gente separa as tribos, cada um em seu canto. Mas será que vai ter uma integridade, uma coesividade, certo? Uma junção, uma união desse povo? Agora cada um foi para o seu canto, para a sua tribo, o seu lado. O que vai unir essas 12 tribos agora, certo? E esses últimos 5 capítulos têm a ver com isso, a união das tribos, começando com as cidades de refúgio que estão espalhadas atualmente em toda a terra. E aí, indo para 21, a gente vê a divisão dos Leviim. Os Leviim estavam divididos, como a gente vai ver, em 48 cidades por Israel inteiro, por volta de todas as tribos. Por quê? Porque os Leviim, o Moshe já fala, eu não separei aqui o Passuk, mas no final da vida de Moshe, ele dá uma brachá para cada tribo. E para a tribo de Levi, ele fala Yorum Mishpatecha Yaakov, Yorum Mishpatecha Yaakov Toratecha Israel. Eles vão ensinar a Torá, eles vão ser o guia, como a gente falou, eles têm que ser o guia do povo, eles têm que ser os educadores, têm que direcionar o povo para o local correto. Então, eles vão estar espalhados por todo Israel, por todas as tribos, ok? Só um ponto interessante, que Yaakov, ele põe Levi e Shimon junto na brachá dele, que na verdade não é tão brachá assim, não é uma coisa tão boa. Ele fala um lado meio ruim para Shimon e Levi. Ele fala, Ahalekem beYaakov afitzem beIsrael. Eu vou dividir eles em Israel, eles não vão ter uma terra. E o Yaakov, ele fala isso de uma maneira ruim. Inclusive o Shimon, ele recebeu isso como uma maneira ruim. Ele continuou fazendo coisas ruins, né? Na época de Yaakov, eles tinham atacado Shechem, né? A cidade de Shechem,
E por isso Jacó falou, muito violento, vocês são muito violentos, vocês não vão ter um lugar específico no povo, vocês vão estar espalhados pelo povo. E o Shimon teve que ficar junto com Yehudá. O Shimon ele não recebeu uma terra, a gente falou na última vez, né, no capítulo 19, que ele recebeu uma terra englobada por Yehudá. Ou seja, Yehudá meio que vai tomar meio conta de Shimon, porque eles precisam de uma reintegração na sociedade, como se fosse. Agora, Levi recebeu a mesma brachá, né, entre aspas, de Jacob, só que eles acabaram transformando essa brachá meio ruim em uma brachá boa. Eles, no final, não receberam uma terra, mas não receberam por um motivo bom. Eles decidiram fazer as decisões corretas, decidiram seguir o caminho de Deus, decidiram ensinar o povo as coisas certas, e, com isso, eles são espalhados por todo Israel para poder ensinar Israel, para poder ensinar Israel e criar essa união dentro de Israel, certo? Então, vai Geshu, fala o primeiro passuco no capítulo 21, vai Geshu Rashi Avot Alvim El Elazar Cohen Vel Yoshua bin Nun Vel Rashi Avot Amatot Livnei Israel. Então, os Levim, eles vêm sempre, a gente viu já várias vezes que sempre chegam para Elazar Cohen era o Cohen Gadol e Yoshua bin Nun era o líder político, certo? Então, sempre vem para essas duas pessoas. Porque tem uma estrutura, um governo, certo? A gente vê que tem uma formalidade quando você quer receber algo, a tribo de Levi fala, Moshe prometeu para a gente cidades, eles não chegam e pegam sem mais nada, eles vão na frente de Moshe, de Yoshua e de Elazar e pedem isso de maneira formal para eles, certo? Vai dar Berolem Beshiló Beretz Kenan Lemor. E agora, como a gente já falou, eles estavam em Shiló já, né? Eles estavam Mishkan, no centro, foi posto em Shiló, o centro, que é uma cidade um bocado central na terra de Israel. Certo, Shiló, se for ver, é interessante que ele fica entre Hebron e Shem. Aqui no mapa eu não tenho aqui anotado agora, então vai ser um pouco mais difícil de ver, mas fica nessa área um pouco mais abaixo de Shiloh aqui, certo? Fica aqui ao sul de Shechem. Então, eles vão para lá e eles pedem as cidades deles, e realmente eles concordam, Yoshua e Elazar concordam, e aí vai ter no Bnei Israel Alvim, vai ter no Bnei Israel, todo o Israel dá para os Levim, ou seja, tinha uma representatividade nesse governo, certo? Que representa todo o Israel está dando, os Levim vieram pedir, e eles falam, sim, realmente vocês têm direito a isso, e dão para eles 48 cidades espalhadas por Israel. Agora não vou ler o nome de todas as cidades, só quero mencionar que cada tribo, a princípio, recebeu 48 dividido por 12, né, dá 4. Então, cada tribo tinha 4 cidades dentro de cada tribo que foi dada para os Levim. Tem uma exceção, Yehudá, né, que tem ele e o Shimon. Yehudá pegou 8, que inclui Shimon, mas Shimon tem uma em Shimon. Ok? Então, e quem tem uma a menos é Naftali, ficou com uma a menos. Ou seja, Naftali só deu 3 para os Leviim, e Yehudá 8 e Shimon uma. Ok? Então, assim a gente tem. E dessas 48, as 6 estão inclusas. As 6 que a gente falou no capítulo passado, as 6 de refúgio estão inclusas. Por quê? Isso é muito importante. A pessoa que matou sem querer, ele precisa reintegrar, ele precisa de um seminário educacional, como se fosse. Então ele vai para uma das cidades dos Levim, exatamente. Inclusive a Gemara já fala, isso aí não está no Tanakh, mas a Gemara fala que ele poderia fugir para qualquer uma das 48 cidades, não só para 6 cidades. Qualquer uma das 48 cidades iria proteger essa pessoa que assassinou sem querer, certo? Porque ele vai receber uma educação na cidade dos Levim, ele vai se reeducar para tomar cuidado, não acontecer, Hazu Shalom, de novo, de matar
mais pessoas sem querer. Certo? Então, as 6 estão inclusas. E só um ponto aqui, uma cidade que eu quero destacar, porque tem a ver com a nossa Haftará, que a gente leu essa semana. A gente está em Parashat Behar, leu o último Shabat aqui de Israel, Parashat Behar. Na diáspora foi Parashat Emor. Vamos ler Behar esse próximo Shabat. E a Haftará de Parashat Behar, a gente fala sobre Irmeial, que ele compra uma terra em Anatot. A cidade natal de Irmeial é Anatot. Irmeial, ele era um Cohen. E uma das cidades que é mencionada aqui, que foi dada na parte de Binyamin, Mimate Binyamin, et Givon vet Migrashia vet Gevad Migrashia. Na parte de Binyamin foi dado a cidade de Givon, a cidade de Geva, e a cidade de Anatot e a cidade de Almon. Arim Arba, 4 cidades da tribo de Binyamin. Uma delas se chama Anatot, que é exatamente a cidade de Irmeial, que o Irmeial, ele é descendente de Eviatar. Não vou entrar agora na história, mas Eviatar é descendente de Eli, a Cohen. A gente chega lá mais para frente em Shemuel, a gente fala mais sobre eles. Mas é um ponto interessante que Anatot é uma cidade de Kohanim, e era a cidade onde Irmeial ele compra muito barato uma terra, porque estava no meio da guerra, na nossa Haftará. Mas voltando aqui para a gente, o resto do Perek vai falar as 48 cidades, que é interessante depois para ler cada um sozinho, pode ler as cidades, os nomes das cidades. E eu vou vir aqui para o fim do capítulo, no versículo 41, passo 41. Vai ter na Adonai Israel et kol haaretz asher nishba latet lavotam ve'ereshua ve'shvubah. Então aqui é uma finalização, né? Porque agora já deu para os Levim também as terras. Então tem 3 psukim no final do Perek, que são meio que uma finalização. Deus deu para Israel conforme ele prometeu. Ele deu tudo aquilo que ele prometeu. A Israel conquistou. Na verdade, como a gente viu, ele não conquistou todo o Eretz Kenan, né? Não conquistou toda a parte para o oeste do Jordão, mas eles conquistaram uma terra que ficaram seguros, conseguiram se assentar nela. E o Perek termina com uma frase muito, muito importante, que acho que reverbera para os dias de hoje bastante. Lo nafal davar mikol davar atov, asher diber Adonai el bet Israel, akol ba. Não faltou nada. Tudo que Deus falou veio, certo? E isso acho que cintila bem para a mente da nossa geração, que a gente está vendo coisas incríveis acontecendo aqui em Israel, certo? Tudo que Deus falou em nome dos profetas está acontecendo agora na nossa época. Então, é importante a gente reconhecer isso, assim como Yoshua reconhece aqui depois que eles dividem toda a terra, que eles acabam essa divisão. Reconheceu tudo que Deus fez. Deus deu todas aquelas promessas que ele fez para Abraão Avinu, falou: eu vou dar para tua descendência essa terra. Eles realmente aqui recebem essa terra. A gente teve, enquanto 23 minutos, então eu vou fazer o próximo capítulo também. E aí a gente consegue finalizar, semana que vem a gente consegue finalizar o livro de Yoshua. Vai faltar mais 2 capítulos que a gente finaliza, se Deus quiser, semana que vem. Mas o capítulo 22, Kaf Bet, ele fala sobre a volta das 2 tribos e meia para Yarden. Agora que já dividiu, já conquistou, já dividiu as terras, agora está na hora de Reuven, Gad e Hatzi Menashe voltarem, aqueles 40.000 soldados que vieram lutar, que a gente falou lá atrás, que vieram lutar e conquistar a terra de Israel. Agora eles podem voltar, está na hora deles voltarem para a terra deles, certo? E aí fala o Pasuk, Azikra Yoshua la Reuveni v'lagadeu lachatsis matem Menashe. Yoshua, ele chamou então Reuven, Gad e metade de Menashe e falou, volta para a terra como vocês cumpriram a palavra que vocês falaram, vocês realmente ajudaram, e volta para a terra de vocês, e não só volta para a terra de vocês,
vai falar uma coisa muito importante. Quando vocês voltarem, muita gente ficou lá, e vocês aqui conquistaram muitas terras, vocês pegaram muitos tesouros para vocês, muitos despojos de guerra. Devolve tudo isso, devolve não, divide tudo isso que vocês pegaram com os irmãos de vocês, as famílias de vocês que estão lá na Transjordânia. Daí depois o David Amelech fala a mesma coisa para a tzavá dele, quando as pessoas que foram atacar, eles conseguem pegar bastante tesouro, né, do ataque. Davi fala para eles, divide isso com aqueles que ficaram guardando. Uma parte do exército ficou guardando, não foi para o ataque. Seria o que hoje é chamado de jobnik aqui no exército de Israel. Eles ficaram fazendo a parte mais estrutural, a parte back office, guardando as coisas, ajudando. E aqui o Yoshua fala, e depois Davi também vai falar a mesma coisa, que eles também são parte do exército. Não acha que é só quem tem força, quem vai lá, vai guerrear. Não, quem está todo o back-office, toda a parte administrativa faz parte do exército e também deve receber as conquistas, igualmente a parte das conquistas. Certo? E assim eles voltaram, mas aí eles fazem uma coisa muito estranha. Quando eles voltam, antes de atravessar o Rio Jordão, eles estão indo atravessar. Antes de atravessar, eles param no Vale do Jordão, Glilot Yarden. E o que eles fazem? Eles constroem um Mizbeach. Eles constroem um Mizbeach. E aí vai o Bnei Israel, vai calu com o Israel, Shiloh, Lalot, Aleim, Natzavá. Todo o Israel escuta que eles construíram um Mizbeach. O Mizbeach está em Shiloh. O que eles estão construindo um Mizbeach lá no Rio Jordão? Vamos guerrear contra eles, a gente não pode deixar. E aqui começa a possibilidade de uma guerra civil em Am Israel. As 9 tribos e meia, eles se juntam e falam, não pode deixar essas tribos construírem, eles estão fazendo uma coisa errada, estão fazendo um novo Mizbeach. Que isso? Vamos guerrear contra eles. E vão, vai shlechu bnei Israel el bnei Reuven vel bnei Gad v'chatzim Hashem nashel eretz Galadet Pinchas ben Elazar Cohen. Então eles mandam um comitê para avisar a severidade do que eles estão fazendo. Vem para eles o Pinchas ben Elazar Cohen, né? A gente conhece Pinchas, é aquele que em Parashat Pinchas, ele recebeu um Parashá, o nome dele, ele teve matou a pessoa que estava pecando a sangue frio, e aqui ele recebe a tarefa de ir lá falar, possivelmente aqui ele já está um pouco mais, ou exatamente porque ele consegue agir, porque ele não tem a coragem de ir forte contra quem está fazendo errado, possivelmente por causa disso eles mandam Pinchas, filho de Elazar, que era o Kohen Gadol, para falar Assará Nessimimoi com ele, mais 10 representantes de todo o povo, um para cada tribo. Como a gente falou, tem 9 tribos e meia, ou seja, até a meia de Menashe também mandou um representante, certo? E aí eles falam, o que vocês estão fazendo? Negado, Nereuven, Hatzi Shevet Menashe, como vocês estão fazendo isso? Vocês não sabem que se uma pessoa peca, todo o povo é responsável. Lembra de Ahan, né? Como a gente viu no começo do Sefer Yoshua, Ahan ele fez um pecado e todo o povo foi castigado por causa do pecado que Ahan fez. Ele pegou os despojos de Jericó, né? Para quem não se lembra. Desculpa, ele pegou os despojos de Jericó e no final ele recebe um castigo, todo o povo de Israel perde uma guerra, uma batalha por causa disso, e eles têm que dar um castigo para Han por causa disso, certo? Então, ou seja, não existe em Am Israel, tem uma regra que cola Am Israel Arevim Zelazé, todo Am Israel, estão conectados um com o outro, ou seja, não existe metade do povo está fazendo coisa errada e eu estou de boa.
metade do povo está sofrendo e eu estou de boa. Metade do povo é pobre, tá, não tem o que comer e eu estou de boa. Não, cada um tem que ser responsável pelo outro, tem que ter um senso de responsabilidade, porque é todo mundo uma família só, certo? Então, eles falam muito forte como Negado e Bnei Reuven. E, para finalizar aqui, certo? Que os Negado e Bnei Reuven vão falar? Eles respondem muito, muito ao ponto. Eles falam, não é isso. Eles falam um juramento. El Elohim Adonai, Hu Yodea ve'Israel Yedá. Im bemered ve'im bemal Adonai, al toshie no yom hazeh. São palavras de juramento, é um lashon shevuah, um pronunciamento de juramento. Eles estão falando, não é isso. A gente não construiu para a gente não construiu esse misbeach para trazer korbanot. Sim, por que a gente construiu? Porque a gente está com medo. Qual que é o nosso medo? A gente está indo agora para a Transjordânia, é muito longe de vocês, a gente não vai ter tanto contato, né? Antigamente não tinha Zoom, não tinha internet, não tinha telefone, a gente não vai ter tanto contato. De repente, meu neto vai querer vir para cá, para o Mishkan Shiló, e o pessoal de Mishkan Shiló vai falar: quem é você? Você é outro país. A gente está botando aqui um Mizbeach. Aonde eles estão botando o Mizbeach? No Yarden. O Yarden é onde juntou todo o povo. Sim, o primeiro acampamento de Israel foi onde foi logo do lado do Yarden, foi em Gilgal, estava todo o povo junto lá. Foi antes deles conquistarem, antes de se separar. Lá tinha o simbolismo de todo o povo unido. Então a gente está fazendo esse Mizbeach para lembrar que a gente é um povo só. A gente é simbólico. Esse Mizbeach ele não é para ser utilizado para korbanot, e sim é um Mizbeach simbólico. E aí, isso, Am Israel, Pinchas, os Nessim, eles escutam isso e falam: uau, incrível, tá ótimo, vai tav beinehem, é bom, foi bom nos olhos deles essa ideia, faz sentido isso, certo? E, né, obviamente a conversa salvou uma crise, uma guerra civil, é, que é um ponto importante também, né? O diálogo é sempre algo muito importante. E, e realmente eles aceitam isso e assim a gente finaliza o Pérez de uma maneira boa, que a gente tem um Mizbeach lá no Rio Jordão para simbolizar a união do povo, ou seja, mesmo que agora cada um está indo para o seu canto, a gente é um povo só, a gente está unido, inclusive a gente está unido pela presença dos Leviim em todas as cidades, certo? Então tem uma união do povo, mesmo agora estando separado, a gente é um povo só. E a gente vai ver, depois que acaba a Sefer Yoshua, a gente vai começar o livro de o livro de Shoftim, e lá a gente vai ver que cada um fazia uma coisa diferente, começou a ter uma separação do povo, certo? Mesmo essa finalização de Yoshua não foi o suficiente. É muito difícil criar uma coesão onde todo mundo tem os valores e se sente próximo ao outro, né? Infelizmente a gente está vendo um pouco isso hoje em dia, que as pessoas começam cada um sentir os valores diferentes, cada um começa a sentir um campo diferente, um grupo diferente, comunidade diferente. Então, não tem problema ter comunidades diferentes, mas a gente tem que ter algo que também interliga todo mundo. E com isso, finalizamos a aula de hoje, capítulo 20 ao 22 de Yoshua. Semana que vem, se Deus quiser, a gente finaliza o livro de Yoshua, capítulo 23 e 24, ok? Muito obrigado. Alguém, alguma pergunta antes da gente finalizar? Muito, muito obrigado a todos e nos vemos na próxima. Até.